Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa segunda-feira, início de semana. Deus possa nos abençoar, fortalecer o trabalho das nossas mãos, seja ele qual for, verdade? Existem diversos tipos de trabalhos. E nós temos que dar glória a Deus pela oportunidade. Cada um fazendo o seu trabalho. A dona de casa, cuidando dos seus afazeres. O pedreiro, construindo. O médico, examinando, medicando. É verdade? O engenheiro fazendo aí a planta. Então, tem vários tipos de trabalho, O frentista, trabalhando no posto, O feirante na feira, o padeiro fabricando o pão, verdade? O picolezeiro vendendo picolé. Então, tem vários tipos de trabalho, são diversos. O agricultor, cuidando da terra, arando a terra, plantando, tirando leite. Então, tem vários tipos de trabalho. Então, a gente tem que ter graças a Deus, pelo trabalho que Deus proporcionou na vida de cada um de nós. Não podemos reclamar de forma alguma, é verdade? Não podemos reclamar. Muitas das vezes a gente vê assim, o médico, o médico ele tá lá medicando e você faz uma consulta, você vai ter uma consulta com ele. Uma simples consulta, ele cobra aquele valor altíssimo, não é verdade? Uma coisa de minutos, ele cobra aquele valor altíssimo. Então ele faz ali, um visto ali, um escrito ali na bula ali, e já prescreve ali o remédio para você, o exame que você tem que fazer, e ali ele recebe X por aquilo, por aquela consulta. E muitas das vezes a pessoa fala, poxa, o médico não faz nada, fica sentado numa sala, no ar-condicionado, e ele recebe tanto isso. Eu trabalho às vezes no sol a sol, dia e noite, praticamente, ralo feito doido, e isso é injusto. Não, isso não é injusto. Isso não é injusto, Isso é plantar, o plantar de cada um, não é verdade? É a escolha de Deus, na vida de cada um. Cada um é usado, cada um faz aquilo que tem capacidade para fazer. Eu, pelo menos, eu não posso fazer aquilo que o médico faz, Eu não posso fazer aquilo que o engenheiro faz. Eu não posso fazer aquilo que o promotor, que o advogado, que o juiz, ele faz. Eu não posso fazer isso que ele faz. Eu não posso fazer o trabalho que o presidente faz. Não é verdade? Eu não posso. Eu posso fazer o meu trabalho de pastor. Então, cada um faça o teu trabalho sem reclamar. Não é verdade? Cada um faça o seu trabalho sem reclamar. Essa é a função, Graças a Deus. E a gente tem que nos acordar, para as coisas do mundo, para a gente sentir, e prestar muita atenção que existe pessoas que se enfraquecem, espiritualmente falando, pessoas que estão fracas espiritual, e pessoas que ela não se olha para ela e não consiga enxergar a fraqueza que ela está com ela. E muitas das vezes ela cai, mas ela cai por permissão dela mesma, por falta, de buscar Deus, de se santificar, de ler mais a palavra, de tirar o tempo para Deus, não é verdade? Tirar o tempo para Deus, para buscar Deus, para jejuar, para orar, para se entregar a Deus, tirar o tempo para Deus. A gente não pode pegar a vida toda da gente e dar só para o trabalho, ou dar só para a família, ou dar só para o amigo, ou dar só para isso ou aquilo. Não, nós temos que ter, e não existe desculpa para isso. Não adianta a pessoa querer desculpar, meu Deus, é porque não adianta. No dia do juízo final não vai ter essa questão de chegar diante de Deus com 1001 desculpas, A gente tem que saber organizar as nossas vidas, administrar
as nossas vidas, né? Para que nós sejamos fortes espiritualmente falando, não é verdade? Porque uma pessoa forte espiritualmente, ela vai suportar, né, esses flagelos da vida, esse fardo aí muito pesado aí, ela vai suportar. Se ela é espiritual, ela vai conseguir levar a cruz dela, não é verdade? Eu tenho minha Bíblia aqui aberta no livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo de número 12, que está escrito aqui, ó, 1 Coríntios 10, versículo 12, diz assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Olha só, para você entender. Existem tentações espirituais? Existe. Mas também existem tentações humanas, aquela do qual a pessoa mesmo relaxa. A pessoa não tem um esforço, não tem uma vontade. Então essa tentação, ela é humana, entendeu? Ela é humana, então depende de quem? Depende da própria pessoa, em forma de atitudes, né, para que ela não venha cair. Então diz aí, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, olha só como é que Deus é tão misericordioso, mesmo sendo tentação humana, Deus é misericordioso. Apenas que, né, que tem pessoas, tem gente que não, né, não reconhece isso. Isso é tão triste, né? A pessoa, ela peca, né? Ela erra humanamente, né? E ela não reconhece, né? Ela erra humanamente, ela erra pelos próprios erros dela, conduzido por ela mesma. Os próprios passos dela leva ela para o deserto, né? Leva ela para o problema, né? E mesmo assim, a Bíblia está falando que Deus, ele tem misericórdia. Olha só, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha só, mesmo a pessoa, né, cavando a própria sepultura dela, mesmo a pessoa ferindo ela própria, mesmo a pessoa trazendo problema para ela mesma com as próprias mãos dela, Deus, ele não permite que a pessoa, né, se afunda, né, que a pessoa morra, que a pessoa acaba a vida dela pelas suas próprias forças. Deus permite só até aonde a pessoa dá conta de ir. Aqui, pelo contrário, Deus falando, pelo contrário, juntamente com a tentação, olha só, Deus, ele trabalha de uma forma que muitas das vezes as pessoas não reconhecem a grandeza de Deus, a glória de Deus, e nem tem o discernimento para isso. Ele diz aí, ó: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Olha só, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha, só de você suportar, né, a tentação, mesmo sendo causada, a provação, mesmo sendo causada pelas suas próprias mãos, né, Deus, ele é fiel para te guardar, para te consolar, né, para que você possa suportar essa tentação. E o que eu reconheço com isso? A grandeza de Deus, a misericórdia de Deus. Eu reconheço com isso o amor de Deus, que é maior do que tudo. Eu lembro numa passagem na Bíblia, no livro de Jonas, né? Jonas, quando estava ali sendo preparado para ir para Nínive, entendeu? E ele naquele momento ele estava ali a pensar, né? Ele estava ali amedrontado, porque Nínive era uma cidade, né, corrompida, né, uma cidade pecaminosa, e era uma cidade que tinha um povo contrário ao povo, né, de Deus. Era contrário, eles não se davam ali naquela cidade. Mas Deus tinha uma tarefa, uma ordem para Jonas, né? Tá ali no livro de Jonas, capítulo
capítulo 1, né, a partir do verso 6, que diz assim, ó: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Olha só, Deus ele mandou Jonas, mas ele deu suporte para Jonas. Ele cobriu Jonas com a sua misericórdia. Ele não deixou com que Jonas fosse sozinho, não é verdade? Ele não deixou, mas Deus conhecia o coração de Jonas. Deus, no momento, já tinha visto ali no coração de Jonas uma negatividade, né? Deus tinha olhado para Jonas, já tinha visto ali, né, uma rejeição à ordem de Deus. Então diz aí, ó: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Olha só, a fim de o livrar do seu desconforto, quer dizer, do sol quente que estava sobre ele. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Tem gente que é assim, infelizmente, né? Tem gente, enquanto Deus está fazendo na vida dele, ele está alegrando. Enquanto Deus está abençoando ele, ele é alegre, ele é grato, ele é, né, prazeroso, ele tem alegria de buscar. Enquanto Deus está fazendo bem para ele é sorridente, ele testemunha. Então ele fica maravilhado enquanto Deus está fazendo bem para ele, entendeu? Mas na hora que Deus permite a provação, né, na vida dele, aí o que ele faz? Ele começa a blasfemar, e muitas das vezes contra si mesmo. Ele começa a praguejar ele mesmo. Olha só o que diz aí a Bíblia no versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, olha só a provação, ao subir da aurora ou da alva, né, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Olha só, Deus ele mandou o verme só para provar aquela alegria de Jonas, para ver se aquela alegria de Jonas era verdadeira ou não. É quando Deus colocou a árvore ali sobre Jonas para cobrir ele do seu desconforto, né? Para cobrir ele ali do sol quente ali, e a Bíblia diz que ele se alegrou, ele ficou super alegre, né? Certamente ele deve ter falado: oh, que graças a Deus, glória a Deus, aleluia, que árvore maravilhada, que sombra boa, olha que sombra, olha que frescor dessa árvore. Ele se alegrou, né? Quando estava tudo bem para ele se alegrou. Muita gente é assim, quando está tudo bem, ele se alegra. Quando vem a tempestade, o sol quente, quando vem o problema, a pessoa entristece, esquece de Deus, esquece dos benefícios que Deus fez na vida dela. E Deus provou isso. Deus ele mandou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Quer dizer, acabou o conforto de Jonas. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento, olha só, um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Quer dizer, o sol era tão quente que ele chegava a ficar tonto, né? Desfalecido, desacordado, de tão quente que era o sol. Pelo que pediu para si, olha só, a morte. Meu Deus, as pessoas não reconhecem muitas das vezes a misericórdia de Deus. Quando está na bonança, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando sobrevém a ela uma provação, ela pede logo o quê? A morte. Jonas fez isso. Quando veio o sol sobre Jonas, Jonas falou: melhor que eu morra, da morte, né? Dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha só. Então perguntou Deus a Jonas. Olha só, então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa, né? É forte demais, gente. Por causa da planta? Deus perguntou para Jonas. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte.
misericórdia. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta. Olha só, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que de nada, ou melhor, que de não custou trabalho. Olha só Deus falando, tens compaixão da planta, Jonas, que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Olha só, que numa noite, na verdade, nasceu e numa noite pereceu, quer dizer, morreu. Deus falou para Jonas, Jonas, tem compaixão da planta, você não plantou ela, você não fez ela crescer, você não fez nada, eu estou fazendo isso pela minha graça, pela misericórdia que eu tenho para contigo. Eu estou fazendo isso não é porque você merece, eu estou fazendo isso não é porque você é privilegiado. Eu fiz essa planta crescer, ela não te custou nada, você não plantou, você não regou, você não fez crescer. E aí você ainda reclama ainda, quando eu estava te abençoando, Jonas, quando eu estava te abençoando, você era de toda alegria. A partir do momento, Jonas, que eu fiz a planta morrer para me provar essa tua alegria para comigo, para me provar essa tua fidelidade para comigo, esse amor seu para comigo, na hora que eu tirei a planta, que sobreveio à tua cabeça a provação do sol, sobreveio à tua cabeça o ardor, né, da quentura do sol, sobreveio a angústia sobre a sua vida, aí você pediu o quê? Você pediu a morte. Você pediu a morte. E nós sabemos que quando a pessoa chega a esse patamar, quando a pessoa chega a pedir a morte, a fé dela já acabou. Não é verdade? Quando a pessoa chega a pedir a morte, a fé dela já acabou. A crença dela em Deus já acabou. Porque uma pessoa que crê em Deus, ela não vai pedir a morte. Então, se ela chegou a pedir a morte, é porque ela já esqueceu de Deus. Ela já esqueceu das bondades de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Ela esqueceu do favor, né, da graça não merecida que Deus nos deu. Ela esqueceu. As pessoas esquecem de Deus facilmente. As pessoas esquecem do ar que ela respira, que é de Deus, que Deus está nos dando gratuitamente. Nós não pagamos por isso, nós não fizemos nada por isso. Esquece das plantas, esquece, né, da casa que Deus nos deu, né? Ah, pastor, mas a casa quem construiu foi eu, foi tu mesmo. Mas aonde tu arrumou o material? Você plantou o material? Você produziu o material? Você produziu a tua sabedoria, inteligência? Você produziu tudo isso para construir a casa? Ah, o carro é meu, tá bom, o carro, a matéria-prima do carro, quem fez foi você? Quem deu a inteligência para fazer o carro? Você adquiriu sozinho, você plantou isso para ter ou Deus te deu isso? Então as pessoas são ingratas, infelizmente as pessoas são ingratas. Por isso que a Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. As pessoas têm que conhecer mais a grandeza de Deus. A Bíblia diz que a glória do homem, da mulher, do ser humano, está em conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo, quando nós reconhecemos isso, nós seremos galardoados. Lá no livro de Salmos, né, capítulo 34, o salmista Davi, ele declara muito sabiamente, o salmista Davi. Ele quando ele estava declarando aquilo ali, certamente ele estava numa tribulação. Ele estava literalmente falando, sem a árvore debaixo da cabeça dele. Ele disse: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Olha só, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Olha só, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Buscai o Senhor, olha só, ele fala, buscai o Senhor, e ele me acolheu, ou melhor dizendo, busquei, né? Ele fala, busquei o Senhor, né? E ele me acolheu, livrou-me
todos, olha só, não fala no plural, né, gente? Livrou-me de todos os meus temores. Olha só, ele agradecendo a Deus, né, por tudo. Agradecendo a Deus, estando ele bom, estando ele bem, estando ele mal, estando ele com problema, estando ele sem problema. Ele sempre agradecia. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O que significa isso? Se tivesse chovendo, glória a Deus. Se tivesse sol, glória a Deus. Se tivesse na chuva, glória a Deus. Se tivesse no sol, né, glória a Deus. Aonde ele estivesse, né, qualquer instância da vida dele que tivesse ocorrendo alguma situação, ele ia estar bendizendo o Senhor. Isso é o quê? Isso é forma de gratidão. É forma de reconhecer o que Deus fez por ele, estava fazendo por ele. É reconhecer o que Deus plantou na vida dele. Tem gente que não reconhece. Tem pessoa que só reconhece quando está tendo, né, o milagre acontecendo na hora na vida dela. Mas ela esquece dos milagres, das bênçãos que Deus produziu na vida dela lá atrás, dos recursos que Deus deu para ela lá atrás. As pessoas esquecem disso. As pessoas, infelizmente, as pessoas esquecem. Quando está na bênção, glória a Deus, se alegra. Quando vem sobre ela a provação, e muitas das provações são por causa, né, dos atos dela mesmo, né, do relaxo dela mesmo, aí começa a reclamar de Deus, começa a reclamar da vida, e muitas das vezes pede até a morte, né? Muitas das vezes pede até a morte. Mas a pior morte que tem, no meu pensar, é a morte da alma. Pastor, como que morre a alma? Quando a morte espiritual vem sobre a vida da pessoa. Quando a pessoa ela morre espiritualmente, a alma dela também morre. Porque o alimento da alma é o espírito. Então eu tenho que estar fortemente, espiritualmente falando, eu tenho que estar fortalecido no espírito, para que a minha alma venha se alimentar, para que a minha alma não venha morrer. Se eu enfraqueço espiritualmente, se eu caio por causa, muitas das vezes, por causa das minhas forças, das minhas vontades, se eu caio, a minha alma também vai enfraquecer, porque vai vir sobre mim, né, a fraqueza espiritual, e aí eu vou cair, a minha alma vai desfalecer, aí a morte vai vir sobre a minha vida, né, tanto a morte física, a morte espiritual e, consequentemente, a morte da alma. Então nós temos que vigiar muito. Temos que vigiar porque, né, e cuidar para nos manter de pé. Não é verdade? Você que está de pé, cuide-se para que não caia. Não é verdade? E quem estiver com você, né, e vê você caindo, ajude. De repente você está perto de uma pessoa e você está vendo ela cair, ajude ela, não deixe ela cair não. Não deixe ela desfalecer não. Né, você esposo, né, a esposa que tiver com o marido, vê o marido caindo, né, não deixa ele cair não, né, levanta ele, acorde ele, né, se o esposo vê a esposa caindo, acorde ele, você irmão, irmã, amigo, você que está vendo o seu amigo caindo, não caia junto com ele não, poxa, vai lá, pega ele pela mão, sustenta ele, levanta ele, você está de pé, levanta ele, ajuda ele, para que ele não venha perecer, para que ele não venha morrer espiritualmente falando. Acorde ele. Então permaneça de pé, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso em todo tempo, tá bom, gente? Tenha todos um ótimo dia. Vamos continuar orando aqui por todos vocês, por todas as famílias, intercedendo por todos os lares, né? Vamos estar aqui orando para que essa semana seja uma semana de bênção para todos nós, né? Para todos nós, apesar da crise, do problema que tem por aí, né, que sejamos prudentes, que sejamos fortes, valentes, aguerridos, né, vamos lutar, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos vencer, né, no final de semana nós vamos ter testemunhos impactantes, né, para testemunhar, né, pelo favor da graça que Deus nos fez, né, pela misericórdia de Deus. Vamos ter testemunho, né, e vamos falar, essa minha semana
é uma semana de bênção. Graças a Deus eu consegui, Deus abriu portas, Deus abençoou, né? Deus prosperou o trabalho das minhas mãos, Deus me deu visão. A minha visão era ofuscada e graças a Deus a minha visão agora está fortalecida. Agora sim, eu vou na semana que vem, eu vou ter essa mesma fé ou uma fé duplicada do qual eu tinha na semana passada. Então essa semana, gente, vai ser uma semana de bênção sem medida na vida de todos nós, graças a Deus, tá bom? Feliz semana, feliz segunda-feira, e vamos juntos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, não em nome de homens não, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é misericordioso, é bondoso, é compassivo, é longânimo, né? Só Ele é a nossa rocha, né, do qual nós devemos construir a nossa casa, a nossa fé, e apegar sempre nele, né, confiar nele sempre, entregar os caminhos a ele sempre, né, e buscar o reino dele sempre e a justiça dele, tá bom? Tenha um bom dia, paz do Senhor Jesus, beijo no coração de todos aí, e vamos continuar orando em nome de Jesus Cristo.